Bora lá para mais uma aula, então, da Mentoria Imparável, aula 3 sobre autoliderança. O conteúdo hoje está bem legal, é um conteúdo bem tranquilo, muito bom de falar sobre esse assunto, na questão de autoliderança, né? E tenho certeza que vai abrir muito a cabeça de vocês. Deixa eu compartilhar minha tela já aqui. Bora lá. Como eu disse, né, é a aula de número 3 e a gente vai falar hoje sobre a influência da mentalidade na autoliderança. O que que isso causa, essa questão da mentalidade? Qual que é a influência que ela tem nessa autoliderança, né? Nesse processo de assumirmos essa responsabilidade, de fazermos as coisas acontecer? Será que tem a ver essa questão da mentalidade? Será que não tem a ver? Será que é importante eu estudar, eu aprender, eu entender um pouquinho sobre a mentalidade? Vamos entender um pouquinho melhor qual que é o poder da mentalidade. E traz a definição aqui, né, de mentalidade como um conjunto de crenças e atitudes que moldam como você vê o mundo, a si mesmo e as possibilidades à sua frente. Então, mentalidade é isso, esse conjunto de crenças, de atitudes, né, que moldam como que você enxerga as coisas, como que você está enxergando o mundo, como que você está enxergando você e como que você está enxergando as possibilidades. E qual que é o impacto que isso causa, né? Uma mentalidade fortalecedora, ela pode transformar obstáculos em oportunidades. Uma mentalidade limitante, ela pode transformar oportunidades em barreiras. Então, é importante eu entender sobre qual mentalidade eu desenvolvi ou qual mentalidade eu estou desenvolvendo, porque isso vai interferir diretamente nos resultados que eu tenho, né? Vai impactar diretamente nos resultados que eu tenho. Então, existem dois tipos de mentalidade: a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, né? Mas é muito falado dessas questões do tipo da mentalidade, e aí a gente consegue, a gente vai convivendo com as pessoas, né? E a gente vai identificando. Quando a gente tem esse conhecimento aqui, a gente vai identificando isso nas pessoas. Eu sinceramente, eu fiquei bastante em choque quando eu comecei a ver essa questão da minha mentalidade, né? O porquê que eu não alcançava muitos objetivos na minha vida, o porquê que algumas coisas não fluíam, e era justamente por causa dessa questão da mentalidade que foi desenvolvida. A nossa mentalidade, ela é influenciada pelo meio que a gente convive, né? Por onde a gente está inserido. A mentalidade, ela é influenciada pelo nosso local de nascimento, tem muito a ver, nosso local de nascimento, nossa criação, né? A mentalidade dos nossos pais influenciam bastante nisso daí, porque se você pega um pai e uma mãe cheia de bloqueios, né? Com uma mentalidade fixa, a gente já vai entender um pouquinho sobre elas. Nós vamos desenvolver uma mentalidade fixa também, porque sempre que você quiser pensar mais alto, sempre que você quiser pensar diferente, você vai ser podado. Isso acontece quando nós estamos inseridos em ambientes que também não trazem essa questão do crescimento, porque todas as vezes que você pensa fora da caixa, você é criticado. Todas as vezes que você tenta uma atitude diferente, alguém vai lá e te desanima, alguém vai lá e te poda. E aí você vai criando essa mentalidade fixa, porque o ambiente não proporciona isso. As pessoas que estão ao seu redor fazem com que você acabe olhando só para aqueles resultados aparentes ali. Então, as pessoas, elas não conseguem e elas dizem para você também que você não vai conseguir. E você acaba nem tentando, ou muitas vezes você tenta e não atinge o resultado que você gostaria, você se frustra e você acaba acreditando que realmente você não é capaz, acreditando que realmente as coisas
não podem acontecer para você. Aí você fica sempre olhando o resultado dos outros. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho dessa questão da mentalidade e entender que dá, entender que dá para alcançar esses objetivos. Então, qual que é a diferença, né? Quais são os dois tipos de mentalidade? É a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, ela são crenças, né, de que habilidades e inteligências são inatas e imutáveis. Então, quem tem a mentalidade fixa, essa pessoa acredita que nasceu assim, viveu assim e vai morrer assim. Que ela não vai conseguir fazer tudo, que ela não vai conseguir alcançar seus objetivos, que ela foi criada para aquilo e é aquilo, e pronto. E ela está contente com a vida, né? Não saindo do lugar, não tendo nada a alcançar, talvez uma coisinha ou outra aqui, e ela fica satisfeita. Ela não desenvolve nenhum tipo de habilidade, não desenvolve nenhum tipo de inteligência, ela não acredita que isso é possível. Então, às vezes, ela estudou até uma certa altura, daí ela para de estudar, ela para de buscar, ela para de crescer, ela para de aprender. É uma mentalidade fixa, ela acredita que essas habilidades que ela possa desenvolver, né? Ou melhor, ela nem acredita nisso, né? Mas o que ela desenvolveu é aquilo e pronto, e não tem mais nada para poder aprender. Então, a mentalidade fixa, ela é muito complicada por causa disso. Por exemplo, eu não sou bom nisso e nunca serei. E ela se conforma com isso. Eu não sou bom nisso, eu nunca vou ser, e pronto, acabou ali. Não tem mais para onde ir. Ela se conformou com aquilo. E qual que é o efeito disso? O efeito é a paralisação diante dos desafios. Quando a pessoa de mentalidade fixa, ela enfrenta um desafio, ela paralisa. Ela chega e não consegue enfrentar esses desafios. Ela não consegue é, criar oportunidades ou ela não consegue ver como sair daquela situação ou daquele desafio que ela está enfrentando, porque a mentalidade dela não proporciona isso, ela não consegue focar nos problemas, na solução dos problemas, simplesmente no tamanho do problema, e aí ela vê naquele mundo ali sem saída. Mentalidade fixa. Qual que é a mentalidade de crescimento, então? É a crença de que as habilidades podem ser desenvolvidas com esforço e com aprendizado. Então, esse é um outro tipo de mentalidade. Mas qual que eu tenho? Será que eu tenho uma? Será que eu tenho a outra? Será que eu estou misturando as duas? Será que eu estou saindo de uma para outra? Calma, você vai ver. A gente vai chegar ali, a gente vai ter um teste para você fazer, né? Eu vou te proporcionar você identificar a sua mentalidade. Mas essa mentalidade aqui, por exemplo, você pode falar assim, não sei como fazer isso ainda, mas eu posso aprender. Se alguém aprendeu, eu também posso aprender. Se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Eu aprendi isso, ó, há muitos anos atrás, que eu nem pensava no desenvolvimento pessoal. Eu tenho, né, um amigo, um conhecido, que era muito, muito próximo na época. Hoje ele mora fora, né? E ele é guitarrista. Ele sempre tocou muito bem, guitarra, violão, fez parte de bandas famosas, inclusive, e nós tocamos juntos na igreja. E eu lembro até hoje, assim, que ele falou em relação a um instrumento. Ele falou, poxa, se um cara faz aquele solo, eu também posso fazer. Se alguém fez, eu posso fazer. Isso ele tinha uns 16 anos, mais ou menos, era um menino muito novo. Eu já era bem mais velho que ele e estava aprendendo com ele ali. Ele falou assim, não, se alguém fez, eu também faço. Eu só preciso entender como que o cara fez, como que é feito e eu vou fazer. E se ninguém fez, eu posso criar. Eu posso fazer. E olha que ele não sabia nada disso, né? E realmente é isso. Se alguém fez, você também pode fazer. Porque alguém fez, alguém foi lá, aprendeu, treinou e fez. Eu garanto que muitas coisas que você faz hoje, você não sabia fazer, você aprendeu, né? As mulheres aí que casaram, talvez vocês aprenderam com a mãe de vocês, mas talvez não. Talvez você foi para o casamento e teve que aprender sozinha. Mas aprendeu, aprendeu. E aí, assim, alguém ensinou vocês serem mães? Alguém chegou lá e trouxe uma cartilha e falou: a partir de agora você tem que se comportar dessa forma? Não, você foi aprendendo. Foi errando? Foi errando. Ainda erra? Possivelmente. Mas
com a intenção de acertar. Então você não era, você se tornou e você foi aprendendo. Mesma coisa com casamento. A gente não tem um manual para casamento, a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, né? Esse ano eu estou indo para 17 anos de casado. E cada vez a gente está aprendendo, cada vez a gente está se conhecendo, cada vez a gente está melhorando, aperfeiçoando, a gente vai aprendendo no meio do caminho. Eu não sabia fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu fui aprender. Com 18 anos eu caí numa sala de aula para dar aulas para outras pessoas, para os alunos, para outras pessoas. 18 anos, eu estava no segundo ano da faculdade. Eu tive que aprender a fazer um planejamento, eu tive que aprender a falar com as pessoas, com os alunos, eu tive que aprender a ensinar, eu tive que mudar alguns comportamentos, eu tive que mudar algumas coisas na parte visual, porque estava interferindo nos alunos. Eu fui aprendendo isso daí. Mas eu poderia chegar e falar assim, não, eu não sei dar aula e eu não vou seguir por esse caminho. No entanto, que eu dei, 10 an dei aula há 10 anos em escola pública. A mentoria, a mesma coisa. Escrever um livro foi a mesma coisa. Eu não sabia. Eu fui entender que eu tinha essa habilidade. Hoje eu posso falar para as pessoas: olha, eu já escrevi 2 livros em 3 dias. Mas por quê? Porque eu descobri que eu tinha uma habilidade. Mas se eu tivesse uma mentalidade fixa, talvez eu não tinha feito nem metade das coisas que eu fiz hoje. Por isso que é importante a gente desenvolver isso, a gente entender que nós somos capazes, e se a gente treinar, se alguém fez, se alguém consegue, eu também consigo. E essas são características de uma mentalidade de crescimento. Como que a gente está usando, né, o nosso pensamento? Se eu não sei fazer ainda, eu posso aprender. Quem pode me ensinar? Onde que eu posso conseguir essas informações? Eu garanto que você, quando vai cozinhar, por exemplo, às vezes você não sabe um prato, você vai lá pesquisar esse prato, né? E aí você vai lá e faz essa comida. Você não sabia, mas você foi lá e pesquisou a receita e aprendeu. E assim é nas outras coisas. A gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo. Qual que é o efeito disso? É a resiliência e a motivação para melhorar, que é o que a gente tem falado, de crescer pelo menos 1% todos os dias, né, de hoje ser melhor do que você foi ontem, né, de você ter um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento, inserir uma disciplina, inserir novos hábitos na sua vida, né, e se você quer mudar os seus resultados, você precisa mudar aquilo que você está fazendo, porque fazer as mesmas coisas todos os dias geram os mesmos resultados todos os dias. Se você quer algo diferente, você precisa fazer algo diferente. Se você quer algo grande, você precisa fazer algo grande. Isso faz parte de uma mentalidade de crescimento, onde você não vê barreiras, onde você não vê limites, onde você encontra os desafios e você encontra a motivação para poder mudar, para poder melhorar, para poder alcançar aquele objetivo e ver aquele desafio como uma oportunidade. Então, a mentalidade de crescimento, ela tem essas características. E aí eu pergunto para você, qual será a mentalidade que você está tendo hoje, agora, até o exato momento dessa aula? Que mentalidade você está tendo? Calma, a gente vai identificar qual que é essa mentalidade, qual mentalidade a gente está desenvolvendo. Como? Fazendo perguntas reflexivas. Que tipo de pergunta? Aí eu pergunto para você, como que você reage a críticas ou a feedbacks? Quando alguém te critica, ou quando alguém dá um feedback para você, quando alguém chega para você e te corrige, e te dá alguma informação, como que você age? Você aceita? Você aceita? Ou você fica bravo ali na hora? Sinceramente, eu não gostava. Eu não gostava que falassem que eu estava errando. Eu tive que aprender isso. Hoje eu agradeço quando eu recebo feedbacks. Por quê? Porque é através do feedback que eu tenho a oportunidade de melhorar. É através do feedback que eu tenho a oportunidade de corrigir. Então, dentro do meu casamento, eu quero ter um feedback da minha esposa. Eu dou um feedback para minha esposa, para a gente ver o que a gente pode ajustar, o que a gente pode melhorar. O feedback ele é importante por causa disso. Mas como que você reage quando alguém te chama a atenção, por exemplo, lá no seu trabalho, que você está fazendo alguma coisa errada? Como que você reage quando alguém em determinada situação te chama a atenção, te corrige ou te disciplina? A Marta falou, eu odiava, hoje eu escuto e analiso muito diferente, né? Então,
por causa desse desenvolvimento da mentalidade de crescimento, né? Porque quando a mentalidade era fixa, a gente tinha essa barreira, né? De não aceitar isso, né? Quem é a pessoa para poder falar? Independente de quem for a pessoa que está falando, o feedback ou a crítica, ela é válida. Ela é válida. Você não precisa pegar tudo que a pessoa falar para você. Não precisa. Você vai fazer um filtro. Você vai ver o que realmente faz sentido e o que não faz sentido. O que a pessoa está falando ali de coração para poder te ajudar e o que a pessoa o que não está no campo de conhecimento da pessoa. Porque às vezes a pessoa está te dando ali um feedback e, e, e aí você está olhando, mas é uma coisa que ela gostaria de fazer. Ela gostaria que você fizesse. Hoje eu aceito, né, Maria? Então. Mas antes não era bem assim, porque a mentalidade está mudando, né? Então a gente precisa identificar, a gente precisa ver isso. Pode falar, Marta. Por eu não gostar e receber assim de uma forma ruim as críticas, eu hoje percebo que eu perdi a oportunidade de aprender muitas coisas, que eu acabei aprendendo depois. Então eu percebo assim hoje que pode ter sido um pouco de ego, assim, no sentido de não, quem é essa pessoa para vir dizer se está certo ou se está errado, a minha forma de trabalhar, né? Mas hoje é bem diferente, é bem o que você falou, é sobre a gente buscar esse entendimento da nossa reação, né? Meu ego não me permitiu aprender muitas coisas que eu fui aprender depois. Tá mudo o teu microfone, Nil. A Rita falou aqui, ó, vejo como uma forma de melhorar, né? Mas exige maturidade para ouvir. A pergunta é como, né, você reage quando acontece isso, né? E isso está dentro ali do processo que a gente falou de identificar, né? De identificação da mentalidade, né? Então, como você reage a uma crítica ou aos feedbacks, né? Como que você reage? Como vocês falaram, eu também, né? Antes não sabia ouvir, antes não aprendia com isso, porque eu ficava bravo, né? Igual a Marta falou, quem é essa pessoa aí para poder falar isso para mim? Porque eu achava que eu estava certo, eu achava que eu sabia, né? E aí eu fui aprendendo. A, a Marta trabalhou também na Azul, né? Na Azul eu fui entender, porque essa palavra feedback, ela é atual, ela não é, pelo menos para nós aqui, né? Na cultura americana já existe faz tempo. Mas eu fui entender melhor isso quando eu estava trabalhando na Azul e que periodicamente eles faziam o feedback. Eles falavam, vou dar o feedback, né? Então eles chamavam a gente lá e falava, né? Os pontos que eles achavam importantes e que eles achavam que deveria melhorar. E aí, através daquilo ali, você refletia para poder fazer uma melhora ali. As empresas utilizam isso hoje, né? E a gente precisa fazer isso com a gente. Nós precisamos buscar o feedback de outras pessoas. Nós precisamos buscar essa orientação para que a gente possa fazer os ajustes, para que a gente possa melhorar. E mesmo quando nós formos criticados, tem uma questão que fala assim, né? Que ou a crítica ela é construtiva ou ela é destrutiva, né? Eu percebo o seguinte, eu acredito que toda crítica, ela é construtiva. Por mais que ela venha com um teor bem forte, com uma intenção forte de te destruir, é o que eu estou falando, é você usar o filtro, é você peneirar ela, é você ver o que você pode reter ali do que é bom, do que faz sentido na tua vida e o que não faz. Então, se vem uma crítica, se vem um feedback, se vem alguma coisa que possa te ajudar, utilize isso ao seu favor, né? Mas, então, para eu identificar se eu estou com a crença limitante, a primeira coisa que você vai fazer é essa pergunta para você. Vai refletir sobre isso. Como que você reage a uma crítica ou a um feedback, né? Aí isso vai falar muito sobre a sua mentalidade. Outra coisa, você evita desafios ou você os encara? E aí, quando chega um desafio, o que você faz?
Você evita, você quer evitar o problema, você quer dar um contorno ali, você quer fazer de tudo para não ter que ir para o confronto, ou você já resolve, e se tiver que ir para o confronto, você vai para o confronto e faz o que cara. Encara características, né? Que é identificar a sua mentalidade, consiga responder essas perguntas aí. Quer ver outra coisa? Quando algo dá errado, você culpa fatores externos ou assume responsabilidade? Pergunta interessante, né? Então, se eu quero identificar a minha mentalidade atual, eu preciso responder essas perguntas aqui. Como que eu reajo diante de críticas e de feedbacks? Eu vejo, eu vejo aqui, algumas vezes, China, Ritor. Eu vejo algumas vezes aqui, e o meu papel como mentor não é só, na verdade, eu nem faço isso, né, de ficar passando a mão na cabeça. Em alguns momentos, às vezes, eu preciso falar mais forte, às vezes eu preciso falar algumas verdades, né, Rita? Eu preciso, às vezes, né, confrontar, né? E às vezes, algumas pessoas, às vezes, eu observo, às vezes, eu vejo que elas não gostam. E ninguém gosta. Fala assim, ah, eu amo que me corrija, ah, eu amo que me confronta. Ninguém gosta, né? A gente sempre acha que a gente está certo, a gente acha que as nossas escolhas são as certas, mas eu observo isso. Mas por mais que a pessoa, às vezes, ela não gostou, ela vai lá e faz, ela vai lá e cumpre com aquilo que tem que cumprir, e ela faz e vê que deu certo. E aí ela vê o resultado. Então, são pontos importantes aqui dentro da mentalidade. E respondendo essas três perguntas aqui, como você reage às críticas, aos feedbacks, né? Você evita desafios ou você encara, ou quando algo dá errado, você culpa fatores externos ou assume a responsabilidade, vai ajudar você a identificar a sua mentalidade atual, tá? Como você está agindo hoje. E aí eu quero deixar uma atividade prática para você. Você vai listar três situações recentes em que a sua mentalidade impactou suas ações e resultados. Então, lembra de três situações em que a sua mentalidade impactou nessas ações. Por exemplo, eu faço mesmo sem querer. É, o final do ano passado, né, eu enfrentei um desafio, que era manter ou não o evento que estávamos programando na Espanha. Fugiu do controle. Né? Eu fui convidado para ir para a Inglaterra para depois ir para a Espanha. Então, eu comprei a passagem para poder ir para a Inglaterra. Quando chegou, um dia antes de embarcar, a mulher entrou em contato e falou que tinha cancelado o evento. Ou seja, tudo que estava programado lá já não estava mais programado. E aí? Eu fiquei diante de uma situação complicada. Se eu tivesse uma mentalidade fixa, provavelmente a minha resposta seria: Deus não quer, Deus não permitiu. Eu ia jogar a culpa para Deus, eu ia transferir essa responsabilidade para Deus. Só que eu aprendi a identificar quando as coisas são de Deus e quando as coisas não são de Deus, porque às vezes Deus dá alguns livramentos. E eu sabia, eu tinha certeza que não era uma opção desistir do que tinha programado. E que eu teria, de alguma forma, de estar na Espanha. Inclusive, a Elizabeth está aí, né? Eu conversei com o Douglas, né? E eu falei assim, eu preciso de um tempo para poder orar aqui e entender o que Deus vai me direcionar. Então, eu peguei um final de semana e eu refleti sobre isso e eu senti mais forte ainda que eu não deveria abandonar esse projeto. Mas porque eu tinha uma mentalidade de crescimento, eu não coloquei uma pedra em cima. Eu ganhei um tempo para fazer a melhor escolha. E aí eu tomei uma decisão. Tinha como? Não tinha. Tinha possibilidade? Não tinha. Eu arrumei uma forma de fazer acontecer. Eu comprei uma outra passagem e mantive aquilo que era para manter. Por quê? Por essas questões. Poxa, se eu tenho uma mentalidade de crescimento, eu posso ver como que isso vai impactar as minhas ações, né? Então, eu quero que você liste aí três eventos assim que a tua mentalidade impactou na sua ação. Seja ela uma mentalidade fixa ou seja ela uma mentalidade de crescimento.
Nesse caso, a minha mentalidade de crescimento conseguiu ver o futuro, conseguiu ver as possibilidades, conseguiu ver as coisas, mesmo que parecendo impossíveis, sendo possível. E, no entanto, que se concluiu, né? Se cumpriu aquilo que tinha que fazer. E não me arrependi em momento nenhum de ter feito o que eu fiz. Assim como, há tempos atrás, eu perdi algumas oportunidades por ter uma mentalidade fixa, por não acreditar. Por exemplo, 2017, mais ou menos, se eu não me engano, o Bitcoin estava aí uns 10, 11 mil, até, acho que até 20 mil. Eu tive a oportunidade de investir em Bitcoin naquela época. Eu tive. Até que comprei algumas coisinhas e logo depois eu vendi. Mas se tivesse investido mesmo naquela época no Bitcoin e o preço que o Bitcoin está hoje, né, já teria um bom rendimento. Mas a minha mentalidade fixa de não ter estudado, de não ter conhecido, de não ter ido atrás, de não ter acreditado, fez com que eu perdesse talvez alguns milhares de reais hoje. Mentalidade fixa. Então, eu quero que você faça isso como uma tarefa, né, de você listar aí, colocar no seu caderno aí 3 situações recentes de que a sua mentalidade impactou as suas ações e também os seus resultados, tá? Não precisa ser para agora, você pode responder para você mesmo essa atividade aí. Então, como que eu faço, né? Identifiquei como que eu faço para reprogramar as minhas crenças para poder liderar melhor. Né? Primeira coisa, identifique as suas crenças limitantes. Por exemplo, eu sempre procrastino. É quem eu sou? Isso é uma crença, né? Você pode falar assim, eu sempre procrastino. Eu sou assim mesmo. Eu faço dessa forma. Eu sempre sou assim. Aí você precisa substituir essa crença limitante por uma crença fortalecedora. Então você vai pegar e vai falar assim: procrastinar é um hábito que eu posso mudar com disciplina. Eu estou procrastinando por enquanto, mas eu não vou mais procrastinar, eu não vou mais adiar, eu não vou mais transferir a responsabilidade. Então, eu identifiquei uma crença limitante. Ah, eu sempre procrastino, eu sou assim mesmo, eu vou substituir isso, eu vou mudar, eu vou me disciplinar, eu vou corrigir isso para que eu possa atingir meus resultados. Então, você vai reprogramar isso. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, usar afirmações positivas. Reforçar diariamente crenças como sou capaz de superar qualquer desafio, eu sou forte, eu sou imparável, ninguém pode me segurar, ninguém pode dizer até onde eu posso ir. Você pode ir trazendo afirmações positivas, vai ajudar você a reprogramar. Você pode visualizar o sucesso. Imagine como será a sua vida ao você aplicar a autoliderança como uma mentalidade fortalecedora. Eu sempre falo de algumas pessoas importantes. Até hoje eu estava conversando com meu irmão sobre isso, sobre o Pelé. Pelé já tinha parado de jogar futebol há muito tempo, né? Morreu agora há pouco tempo também. Mas eu achei incrível uma reportagem, uma entrevista que ele deu, ele falando assim, olha, antes de entrar no campo, às vezes no aquecimento, às vezes ali no reconhecimento do gramado, eu fechava os olhos, ou lá mesmo na concentração, eu fechava os olhos e eu ficava me imaginando ali no campo, fazendo uma jogada, eu ficava me imaginando no campo, dando um chapeuzinho, eu ficava me imaginando no campo, dando um drible ali no adversário, e quando chegava na hora do jogo, o meu corpo fazia. Eu não precisava ficar pensando muito nisso, porque quando a bola vinha, o meu corpo já sabia o que fazer. Então, essa visualização positiva, ela é muito forte. Você visualizar o seu futuro, você visualizar as coisas acontecendo, você visualizar você alcançando seus objetivos. Exemplo que eu sempre falo é o Ayrton Senna, um dos maiores pilotos que já existiu. Ele fazia todo o trajeto da pista de olho fechado. Ele ficava imaginando as marchas que ele colocava, ele ficava imaginando por onde ele ia passar, e na hora da corrida, ele só cumpria, a mente dele já obedecia aquilo que ele tinha criado. Então, nós temos um poder muito grande para ser usado ao nosso favor, que é a nossa imaginação, nossa visualização.
Então, para você reprogramar as suas crenças e liderar melhor, você precisa imaginar como será a sua vida quando você começar a aplicar tudo que você está aprendendo, quando você começar a alcançar seus objetivos? Nossa, eu começo a imaginar um monte de coisa aqui, um monte de lugares que eu tô visitando, um monte de coisa que eu estou acontecendo, e eu sei que isso vai atraindo, eu sei que isso vai chegando cada vez mais perto. Então, são formas de você poder trabalhar isso. E quais ferramentas práticas eu posso usar aí para fortalecer a minha mentalidade? Você pode criar um diário de progresso, você pode registrar as suas vitórias ou seu aprendizado diário. Às vezes fala assim, diário de progresso, você fala assim, mas eu tenho que comprar um diário. Não, nada disso. Pega uma folha, coloca na geladeira ali e vai registrando seus progressos ali, ou seu progresso do dia. Poxa, eu programei de fazer uma caminhada. Caminhada, cheque, ok. Ir para academia, ok. Ler 5, 10 páginas do livro, ok. Vai registrando seu progresso, vai vendo que isso está acontecendo, vai valorizando isso. Isso vai fazer com que você tenha esse processo de mudança de mentalidade. Outra coisa que você pode fazer, e você já tem, né, é uma rede de apoio. É cercar-se de pessoas que incentivam o seu crescimento. Vai selecionando melhor as pessoas, né, vai conversando com pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver. Hoje você tem aqui a mentoria, você tem mentores, você tem pessoas que podem te ajudar em todo esse processo, então utilize isso ao seu favor. Outra coisa é consumir conteúdo inspirador, leia livros, assista palestras e acompanhe mentores que reforcem a visão de crescimento. Por isso que é importante, por isso que eu bato em cima da tecla da gente estar nas aulas, né, da gente estar junto, da gente poder fazer acontecer, porque isso faz uma diferença muito grande. Você se alimenta disso, você se fortalece dentro desse processo. E eu quero deixar para você algumas atividades aqui para você fazer, além daquela que eu deixei, que é identificar uma crença limitante que tem te prejudicado na sua autoliderança, escrever uma ação prática que irá transformar essa crença. O que você vai fazer? Quer ver? Por exemplo, eu não tenho tempo para estudar. Essa é uma crença. Qual que é a ação prática? Eu vou dedicar 20 minutos diários para aprendizado. E vai cumprir. Então escreve aí, identifica todas as crenças que você tem e coloca na frente uma ação para você desenvolver. Se quiser tirar um print aí, eu vou deixar para você tirar um print. Depois eu passo esse conteúdo aí para vocês também. E para a gente finalizar, eu quero deixar uma frase para te motivar aqui. Sua mentalidade é como um leme de um barco. Mesmo em mares revoltos, ela direciona o caminho. Ajuste o leme e descubra o potencial do oceano. Você é capaz e é mais forte do que você imagina.